Em regra, sabemos que a administração tem que obrigatoriamente fazer o processo licitatório. Entretanto, há situações em que a própria norma autoriza a administração a contratar sem a realização do certame, né? Nesses casos, nós temos o que se diz como contratação direta, né? Contratação direta, portanto, mediante dispensa ou nos casos de inexigibilidade. Bem, nesse contexto, nós temos que falar que a dispensa, ela ocorre ou se verifica em ocasiões em que, embora em tese ou em princípio seja viável ou possível a licitação, esse procedimento não é exigido porque ele não se compatibiliza, em alguns momentos, em face de vários fatores que passaremos a analisar pontualmente, não é? Primeiro, eu gostaria de frisar que logo no início, quando falamos em contratação direta, não significa a eliminação daqueles postulados consagrados a propósito da licitação, ou seja, deve existir um procedimento administrativo e a administração está ou continua vinculada aos princípios que norteiam as suas funções. Apenas para lembrar, aqueles princípios: legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade, supremacia do interesse público, todos aqueles que já estudamos em abordagens passadas, né? Outra questão importante também é a respeito do preço. E aí, na questão do preço, eu quero destacar duas questões importantes. Uma é a revisão e a outra é o reajuste. Nós falamos que o reajuste ele deve ser previsto no próprio contrato e no edital, sempre que a contratação ultrapassar 12 meses. Portanto, para aquelas contratações de trato continuado, exige-se, e é obrigatório, como cláusula necessária, os índices de correção, ou seja, a forma de atualização e de reajuste da prestação daquele serviço ou da entrega daquele bem. Outra questão que chama a atenção, ela se refere à revisão, né? E aqui talvez seja um ponto um pouco mais complexo, mas não difícil de entender. Por quê? Porque a revisão não precisa estar prevista nem no edital e nem no contrato. Por quê? Porque a própria Constituição Federal exige que, ocorrendo alguma situação imprevista ou imprevisível que onere demasiadamente o contratado tem por direito a revisão daquele pacto, para que ele não seja prejudicado em razão desse desequilíbrio dessa relação econômica. Terceirização. E esse tema é um pouco complexo porque nós não temos uma legislação específica que trate dos deveres e obrigações, dos encargos decorrentes da terceirização. Por isso que nós temos alguns conflitos de entendimento, não só na jurisprudência, mas especialmente nos tribunais, acerca de questões como responsabilidade do tomador de serviços. Bem, quando falamos em terceirização, nós estamos falando em todas aquelas atividades meio, não é? Serviços de vigilância, limpeza, de copa, de reprografia, recepção, manutenção de equipamentos. E não só essas, mas uma série de outras atividades que puderem ser enquadradas como atividade meio de uma determinada atividade específica da administração pública.